O título dessa mensagem eu coloquei como A Aliança Eterna. Deus me deu uma direção e diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, olha que nome bonito, né? Mefibosete. Colocaria o nome desse no seu filho? Não, né? Filho de Jonatas, filho de Saul e Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Glórias a Deus, aleluias. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Glórias, 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 glórias a Deus, aleluias. Pode se assentar. Jesus. Mefibosete foi filho de Jonatas e neto de Saul. Quando na guerra, antes de Davi se tornar rei, foi morto Saul e Jonatas, e todos os descendentes de Saul foram mortos nessa guerra. Porém, Mefibosete, que era filho de Jonatas, uma babá, né, uma empregada que cuidava de Mefibosete, tentando fugir com ele, fez com que ele caísse. Quando ele caiu, ele ficou aleijado dos dois pés. E foi levado para Lodebar ainda criança, quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Chegando em Lodebar, ele passou por muito sofrimento, porque naquela ocasião, naquela época, o rei em questão, Davi, foi atormentado pelas pessoas daquela época, e as pessoas que tinham alguma deficiência, que eram aleijados, não podiam frequentar o palácio. E pensa numa situação, ele não tinha condições de frequentar o palácio, ele não podia frequentar o palácio, sendo ele um herdeiro de verdade do trono, porque Deus tinha ungido a Davi para ser rei. E a consequência, derrubou também Samuel e Saul e todos aqueles que eram descendentes dele. Porém, Deus tem uma aliança eterna para conosco. E Deus, através de Davi, honrou a aliança que Davi havia feito com Jonatas. Porque, não sei se alguns aqui se lembram, Davi era muito amigo de Jonatas. Muito amigo de Jonatas. Eles tinham uma aliança de um cuidar da vida do outro. Tem uma passagem da Bíblia que eu não vou me lembrar agora, mas Davi diz assim: olha, Saul teu pai está querendo me matar. E Jonatas diz assim: não, Davi, impossível, meu pai não ia querer isso contigo. Você vai lá, você toca a harpa para o meu pai, para ele se acalmar.
Davi disse, não, Saul teu pai quer me matar. Ele falou assim, então vamos fazer um acordo, vamos fazer um combinado aqui. Eu vou almoçar com meu pai, vou almoçar no palácio, e se eu descobrir realmente que meu pai quer te matar, eu vou lançar uma flecha e você foge. Porém, se você não, se for mentira, se não for isso, não for verdade que meu pai quer te matar, então eu vou te trazer comigo para o palácio. E assim foi feito, e Jonatas foi, e quando Jonatas descobriu que realmente que Saul queria matar Davi, se entristeceu muito o coração de Jonatas, porque eles eram muito amigos. E aí ele veio, lançou a flecha e Davi fugiu. Então, o que eu quero dizer para vocês, através dessa coisa, dessa aliança eterna? Davi fez uma aliança com Jonatas. E quando ele chega ao reinado e ele está reinando, ele se lembra do amigo Jonatas. Ele fala, nossa, eu preciso honrar. E aí ele chama o pessoal do palácio. Tem alguém aqui que é descendente de Jonatas? Tem alguém aqui descendente de Saul? Ou do meu amigo Jonatas, para que eu possa honrar a vida dele? E aí Ziba diz, não, Davi, olha, tem Mefibosete. E onde ele está? Está lá em Lodebar. Lodebar era a terra daqueles que estavam esquecidos. Então, Davi manda buscar e honra a vida de Jonatas através de Mefibosete. O que eu quero dizer para nós hoje? Nós estamos em tempos difíceis, em tempos de necessidades, em tempos de necessidade da palavra do Senhor, em tempos de guerra. Mas nós temos que lembrar uma coisa: Deus tem uma aliança com o seu povo. Aquele que clama, aquele que ora, aquele que se assenta para aprender, que se assenta para ouvir a palavra do Senhor, Deus quer te honrar nessa noite. Jonathan jamais imaginaria que Davi pudesse honrar a seu filho. Porém, Davi foi leal. Nós temos um Deus que é muito leal, que é muito fiel. Nós servimos a um Deus que nos honra, que é leal, que é fiel conosco nas horas mais difíceis das nossas vidas. Nas horas que nós mais precisamos do Senhor, Ele vem e nos acolhe e diz assim: eu tenho para ti o socorro. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A aliança de Deus conosco foi através do seu próprio Filho. Isso é uma aliança eterna. Enviar o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Nós temos vida e vida eterna no Senhor Jesus Cristo. Ele nos concedeu isso quando Ele subiu naquela cruz. Quando através do seu sangue, nós fomos redimidos dos nossos pecados, redimidos das nossas transgressões. Jesus morreu por mim, morreu por você. Nessa manhã que nós estamos aqui, louvando, adorando, engrandecendo a palavra do Senhor, Ele vem dizer: eu sou fiel para com vocês, sejais fiéis para comigo, sejais comigo na hora da angústia, na hora da tristeza, mas sejais comigo também na hora da alegria. Sejais comigo na hora que vocês mais precisam, mas sejais comigo na hora que vocês estiverem bem. Hoje nós passamos por momentos difíceis, por dias terríveis. Nós perdemos a pessoa que eu acho que ninguém aqui na igreja tem
nada para falar da Zoraide. Nós estamos passando por um luto, e Deus diz assim: eu sou com vocês, eu sou contigo. Glórias a Deus, aleluias. Por conta da aliança que Ele fez conosco, por conta que Ele disse assim: eu serei com vós até os finais do tempo, eu vos enviarei o Consolador. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele disse assim aos discípulos: aguarde até que dos céus enviarei poder, enviarei o Espírito Santo Consolador para a vida de vocês, e através de vocês, através de nós, muitos e muitos milagres acontecerão. Pessoas conhecerão a palavra através de vós, pessoas conhecerão a mim através de vós. Gente, não existe amor maior do que esse. Não existe amor maior do que enviar o seu próprio filho para ser crucificado, para ser morto. É muito lindo. Alguém aqui teria coragem de enviar seu próprio filho? Menos que Abraão, né? Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Por isso ele é pai da fé. Por isso a aliança que Deus fez com Abraão perdura até hoje nas nossas vidas. Porque nós somos descendentes do pai da fé. Abraão cria. Por isso ele teve coragem de entregar seu filho. Nós cremos nessa aliança eterna. Nós acreditamos que essa aliança perdura até hoje. Nós estamos aqui através dessa aliança. Davi honrou seu amigo Jonatas, restituindo tudo aquilo que era de Saul para Mefibosete. Porém, se a gente for um pouquinho mais à frente, a gente vai perceber que ele foi traído. Que Ziba, aquele que o levou até Davi, ele mesmo traiu Mefibosete. Assim como Cristo foi traído, Mefibosete também foi traído. Lá em 2 Samuel, não precisa colocar, só para vocês saberem, no capítulo 9, no mesmo capítulo, no versículo 29, no 19, 29, a palavra do Senhor diz que Ziba, quando Absalão se levantou contra Davi, quando o filho se levantou contra o pai, então Davi saiu em luta. Encontrando com Ziba na luta, pergunta de Mefibosete. E Ziba diz assim para Davi: olha, teu servo não veio não. Aí Davi fica chateado, né? Davi pensa: nossa, honrei a vida do meu amigo Jonatas, dei tudo para Mefibosete, e agora quando eu precisei dele ele não veio. E aí Davi volta da luta, vence Absalão, seu próprio filho, que se levantou contra ele, e Davi procura Mefibosete. Mefibosete, eu fui para a guerra e tu não vieste. Por que não vieste? E aí ele diz assim para Davi: eu fui enganado por Ziba. Teu servo pediu que Ziba preparasse um cavalo, um jumento,
para que eu pudesse combater. Porém ele me enganou e não me levou. Então Davi, mais uma vez, usando de benevolência, usando de benignidade, restitui novamente as terras a Mefibosete. Porque quando ele descobriu que Mefibosete havia o traído, não havia ido para a guerra, ele tirou as terras de Mefibosete e deu a Ziba, porque acreditava em Ziba. E Ziba traindo Mefibosete. E aí quando Davi encontra com Mefibosete e esclarece essa questão, mais uma vez ele honra a vida de Mefibosete e diz assim: olha, então faz assim, eu vou dividir, deixa metade com Ziba e metade fica contigo. E Mefibosete, esclarecendo a verdade, diz assim: Senhor, se quiserdes, pode dar tudo a ele, apenas que eu possa permanecer contigo. Então, gente, que nessa noite, a verdade, a lealdade, que nessa noite, que nessa manhã, a gente está tão acostumado a cultuar a noite, né? Que nessa manhã, a verdade e a lealdade que o Senhor tem para conosco permaneça em nossas vidas, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele lhe prometeu. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Pensa comigo. Ele restituiu as terras a Mefibosete, aguardou um retorno de Mefibosete. Quando ele precisou, ele foi enganado, foi traído. Quem mais perdoaria nessa situação? Somente aquele que era segundo o coração de Deus. A palavra do Senhor diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Teve seus erros? Sim, teve. Quem aqui nunca errou? Que atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Mas foi um servo do Senhor Jesus, um servo de Deus. Que nesta manhã nós possamos ser servos de Deus, servos fiéis, para que tudo aquilo que nos foi roubado, que nos foi tirado, seja restituído. Tudo aquilo que nos foi roubado seja restituído. Tudo aquilo que nos foi tirado. Eu creio no poder do Senhor Jesus para a minha vida. Eu sei da onde eu saí. Eu sei quando eu estava em Lodebar. Eu sei de onde Jesus me tirou. E sei para onde Ele quer me levar. E sei para onde eu irei. Porque a partir do momento que eu saí de Lodebar, eu entendi a promessa que Deus tem para mim e para a sua vida. Eu entendi o propósito que Deus tem para mim e para a sua vida. Aquele que não suporta o processo, não alcança o propósito. Se tudo que eu passei, se o Lodebar, onde eu estive, me serviu de ensinamento para eu estar aqui hoje, assim como diz a palavra, assim como disse o primeiro louvor, eu achava que era para a morte, mas Jesus me salvou. Eu achava que era para a morte, mas Jesus me salvou. Jesus me tirou de Lodebar. Mefibosete foi para Lodebar quando ele tinha 5 anos, e a palavra do Senhor não diz quantos anos ele tinha, mas diz que ele já era adulto, já tinha até um filho quando Davi restitui as terras de Saul para Mefibosete. Isso significa, gente, que a aliança é eterna. Não importa. Nós podemos hoje estar em Lodebar e amanhã a gente pode estar nos braços do Senhor Jesus. Depende da fé
que nós temos na palavra do Senhor, da fé que nós temos em Jesus Cristo. Eu não li isso em lugar nenhum. Eu creio que Mefibosete, lá em Lodebar, as esperanças eram pequenas. Ele sendo um herdeiro do trono. Tanto que quando ele vai falar com Davi, ele acha que Davi vai mandar matar ele também. Porque ele tinha medo de que Davi achasse que ele estava querendo recuperar o trono, pastor. Porque ele era filho de Jonathan, que era filho de Saul. Então ele era um herdeiro do trono. Porém, a benevolência de Davi para com Jonathan, para com Mefibosete, o fez acreditar e confiar naquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, colocou na vida dele, que Davi era a pessoa, era o rei certo para poder comandar o povo naquela época. Que essa noite, que essa manhã, eu e você acreditemos que Jesus Cristo é a pessoa para comandar a nossa igreja. É a pessoa para nos levar para morar junto do Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Que eu e você acreditemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos aqui buscando por este processo, por esse processo que nós estamos passando até alcançarmos o nosso propósito. Eu passei por muitas lutas antes de estar aqui. Eu passei por muitas dificuldades. Antes de congregar aqui, nós passamos por um processo longo de busca por Jesus. Nós andamos pelo mundo aí buscando Jesus e viemos encontrá-lo aqui. Não que aqui seja diferente, não é isso. Não é isso. A pessoa encontra Jesus dentro de si próprio. Não é o templo que muda, não é o templo que faz você encontrar Jesus. Mas a palavra do Senhor diz assim, que nós temos que andar com pessoas mais crentes do que nós. Que acreditem mais e que somem mais. A palavra, eu acredito que seja 50-50. Você pode tanto se converter, como se desviar. Depende do meio em que você está inserido. Depende das pessoas com quem você anda. Não adianta você vir me falar, eu vivi muito nesse mundo, eu andei de muito. Brasil, eu conheço o Brasil inteiro, o pastor sabe, a gente já se encontrou. Olha como Deus tem propósito na vida da gente. Eu encontrei o meu pastor em Salvador, na Bahia, durante uma viagem. Quando que isso teria probabilidade de acontecer? Então, a palavra do Senhor é muito clara para conosco, Ande com pessoas que te levem para o céu. Ande com pessoas que te levem para Jesus. Eu já andei muito no meio de pessoas, fiz muitas coisas erradas. Eu era para não estar aqui hoje. Não era para eu estar aqui hoje. Mas eu creio que não era para a morte. Era para um propósito. E que esse propósito está se cumprindo na minha vida. Eu creio que esse propósito está se cumprindo na minha vida. Eu gosto muito de um versículo que Josué fala assim: se te parece mal
servir aos deuses, se te parece bem servir aos deuses aí que vocês querem, sirvam aí, pode servir, os deuses que vocês querem. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É com muito orgulho que eu falo isso, com muito orgulho realmente que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus tem um propósito muito grande nas nossas vidas. Deus tem um propósito de cura, de libertação, de alcançar pessoas, de alcançar almas, de salvar almas. E a gente só precisa dizer assim, olha, eis-me aqui. Nós, de um ano para cá, 1 ano e meio, né, minha esposa? Deus tem feito tantas maravilhas nas nossas vidas. Esses dias na célula eu falei com a Jordana, eu falei assim, eu não tenho mais o que pedir. Simples assim, pastor. Eu não tenho mais o que pedir. Eu só tenho para agradecer. Todas as noites, todas as manhãs, a gente ora agradecendo a Deus pelos milagres que Ele tem feito nas nossas vidas. Deus tem feito maravilhas nas nossas vidas através dessa aliança eterna que Ele tem para conosco. Através dessa aliança, Deus fez maravilhas na minha vida. Se eu tenho a minha família hoje aqui na igreja, é por conta de muita oração e de muito clamor. Então, gente, não percam as esperanças. Não percam as esperanças. Pode durar 5 anos, 10 anos, 20 anos. Não sei. Não sei. A palavra diz que o profeta chegou a Ezequias e falou assim, ó, conserta a tua casa porque Deus vai te levar. E ele virou as suas costas, orou e se prostrou. E antes que o profeta saísse do templo, o profeta voltou. Deus mandou o profeta voltar e falar assim para ele, olha, hoje eu te acrescento mais 15 anos na sua vida. Então, Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer e a hora que Ele quer. Se Ele disser assim para você hoje, vai, eu sou contigo, só creia. Eu só fiz isso, gente, eu só acreditei. Eu só acreditei. Também não posso deixar de honrar aqui também, ela não está aqui hoje, mas acho que ela vai ouvir depois a palavra, a Gabriela e o Sidney. Porque quando a gente começou a fazer o curso Crawl, quando a gente estava terminando uma conversa que eu tive com ela, eu e a Aurora, a Gabriela e o Sidney e a Zoraide são meus fãs, nossos fãs, meu e da Aurora, porque através deles nós estamos aqui. E aí a gente, através de um convite da pastora, inspirada pela Gabriela, a gente começou a trabalhar na obra do Senhor. A gente viveu aqui por 17, 15, 16 anos, sentado aí como vocês estão. E aí de 1 ano e meio, 2 anos para cá, através de um convite, nós começamos a trabalhar na obra do Senhor. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui. Porque eu disse assim, eis-me aqui. Eu estou aqui para trabalhar, para ajudar, para o que for preciso. E através da minha posição, do meu posicionamento, do posicionamento meu e da minha esposa, Deus mudou a nossa história. Deus mudou a nossa vida. Deus pode mudar a minha, pode mudar a sua vida a qualquer instante. Basta você crer e se colocar no propósito e dizer, eis-me aqui, Senhor, para o que quiseres fazer da minha vida, eu sou contigo, Senhor. Eu creio, eu posso, Senhor Jesus, eu vou fazer. Se posicionem, se coloquem à disposição do Senhor. Eu ainda vou vir aqui contar um testemunho completo da minha vida. Só para afirmar
nossa mensagem, eu quero te mostrar aonde Deus fala para nós que Ele tem uma aliança eterna conosco. Você pode colocar aí, está lá em Hebreus 13, do versículo 20 e 21. Hebreus 13, 20 e 21. Que diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto, em algumas versões está aliança, eterno, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluias! Através da aliança de Deus para conosco, Ele trouxe Jesus Cristo dos mortos. Grande pastor de ovelhas. Glórias a Deus, aleluia. O nosso pastor é Jesus, o nosso pastor é o Cristo. Vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazer a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus. Ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Alguém pode dar um glória nessa palavra? Aleluia. Glórias a Deus. Vocês entenderam essa palavra? Vocês entenderam isso? A aliança que Deus tem conosco. Essa é a aliança que Deus tem conosco. Uma aliança de sangue. Uma aliança do seu próprio Filho. Gente, quando eu meditei nessa palavra, confesso para vocês, eu chorei muito no meu quarto. Eu chorei muito no meu quarto. É uma aliança que não se apagará. Jamais se apagará. Aquele que crê em Cristo e entende essa aliança, e entende esse propósito, verás que não é fácil. Não é fácil enviar o seu filho para que se cumpra uma promessa que você fez para com o seu povo. Hoje, nesse culto que nós estamos, o Miguel quer participar do culto aqui, gente. Vai virar um pregador em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje, nessa manhã, que nós estamos em luto, estamos cultuando ao Senhor por ter ressuscitado, por nos conceder, por Deus nos conceder seu Filho, para que nós tenhamos a aliança, para que se cumpra a aliança dele em nossas vidas. Entender o significado e se colocar à disposição, assim como diz a palavra, e fazei a boa obra. Volta no versículo 20 para mim, miss. E fazei a boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável para Jesus Cristo. Deixa operar em mim, deixa operar em você, deixa operar aquilo que é agradável para Jesus Cristo, só deixa. Posicionamento, eu me coloco à disposição, Senhor, opera em mim, faz através de mim, usa-me, Senhor, deixa ser usado. Que nessa manhã nós podemos nos deixarmos ser usados. Porém, tem um preço. Qual que é o preço? Joelho no chão, oração, jejum. Você só será usado
a partir do momento que o seu coração seja quebrantado, esteja disposto a pagar o preço de servir a Cristo. Nós todos sabemos que existe um preço. Eu tenho os meus propósitos e eu suporto os meus processos. Já tem algumas semanas que eu acordo todo dia às 3 horas da manhã para orar. Todos os dias. Esse é o meu processo. O meu propósito está se cumprindo. Já tem uma semana que o meu propósito está se cumprindo. Já tem uma semana que o meu propósito está se cumprindo, porque o meu processo está fidedigno à palavra do Senhor. E para encerrar, nem eu achei que eu ia ficar tão calmo como eu estou. Glórias a Deus. Eu quero te lembrar da onde nós saímos e para onde nós iremos. Nós saímos de Lodebar e nós iremos morar com Cristo. Alguém pode dar um amém aí? Nós iremos morar com Cristo. Glórias a Deus. Você sabe quem você é em Jesus Cristo? Em Deus? Eu separei aqui alguns versículos para dizer quem você é em Deus. E a palavra diz assim, ó. Não precisa colocar, eu vou só ler. E vocês só vão dando glória aí, ó. Pega a visão, pastor. Quem você é em Deus? Em 1 Tessalonicenses 1,4 diz assim, você é escolhido por Deus. Em 2 Timóteo 1,9 diz assim, você foi chamado por Deus. Em 2 Coríntios 5,17 diz, você é uma nova criatura. Em 1 Coríntios 6,19, você é templo do Espírito Santo. Em Gálatas 3,9, você é abençoado por Deus. Em Apocalipse 12,11, você é vitorioso. Em João 8,32 diz, você é livre. Em Efésios 6,10, você é fortalecido todos os dias. E para encerrar, em Romanos 8,37 diz assim, você em Jesus é mais do que vencedor. Aleluia, glórias a Deus, aleluias, aleluias. Você é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Aleluias. Eu não tenho mais palavras para orar e que não seja assim, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Eu não tenho mais palavras que não seja isso. Tudo que eu tenho, toda a minha casa, pertence ao Senhor. Se coloque de pé, vamos orar. Glórias a Deus. Eu peço só que os irmãos se posicionem. Peçam a Deus aquilo que Ele pode cumprir na sua vida. Ofereça a Ele aquilo que você tem de melhor. Ofereça a sua casa, ofereça a sua vida, ofereça a sua família, ofereça seus filhos. Coloque tudo diante do altar do Senhor. Ele tem uma aliança eterna conosco. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Se hoje você achar
que é justo servir ao Senhor, diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Senhor, grandioso Deus, poderoso Pai, obrigado, Senhor, por este momento, por estar aqui diante da Tua congregação. Nós somos, Senhor Jesus, mordomos, Pai querido, nós somos cuidadores, Pai querido, da Tua igreja, cuidadores, Senhor Jesus, dos Teus servos. Abençoa, Pai querido, grandemente as nossas vidas, Senhor. Olha para os Teus filhos que aqui estão, Senhor, e derrama sobre eles, Pai querido, unção, Senhor, derrama do Teu azeite, Senhor Jesus. Eu peço, Pai querido, em nome do nosso Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a Tua igreja, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a Tua casa. Abençoe, Senhor Jesus, os nossos pastores, Pai querido, que eles possam, Senhor Jesus, ter conforto, Senhor Jesus, que eles possam, Senhor, ter discernimento para cuidar da Tua igreja, Senhor. Nesse momento, Pai querido, tão precioso para mim, Senhor Jesus, para a minha família, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade. Obrigado por ter me tirado de Lodebar, Senhor Jesus. Obrigado por ter tirado a Tua igreja de Lodebar, por ter tirado os Teus filhos de Lodebar, Senhor Jesus, e ter sido fiel para conosco, Senhor Jesus. Nos coloca onde o Senhor gostaria que nós estivéssemos, Pai. Que de agora em diante, Senhor, os Teus filhos tenham posicionamento e possam, Senhor, através da Tua palavra, através da Tua fidelidade, alcançar os propósitos, Senhor, para que eles foram designados, Senhor Jesus. Abençoa a Tua casa, abençoa os Teus filhos, Pai. E assim eu te peço e te agradeço, Pai, certo da vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos digam, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade.